Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Scalco Odontologia, na real. Hoje nós temos um assunto aqui muito interessante, que é um tema mundial, a erosão ácida dos dentes, ou erosão dental. Isso é muito interessante porque muitas pessoas que têm hábitos saudáveis, de, por exemplo, ingestão de frutas cítricas, sucos, estão sofrendo não mais de cárie. O mundo todo não está mais sofrendo do problema da cárie dental, mas o problema do desgaste, da erosão dental, mesmo em pacientes ou pessoas jovens, tem sido uma incidência muito grande no mundo. Vou pedir para vocês aí, dar um joia aí se gostarem do nosso papo, inscrever-se aí no nosso canal e ativarem o sininho para que vocês possam receber todas as notificações e as novidades aqui sobre esse papo de odontologia, ok? As pessoas hoje em dia têm se queixado muito sobre muita sensibilidade nos dentes, não é? Vai ali tomar uma bebida gelada ou quente e sente seus dentes muito sensíveis. Mesmo sendo pacientes jovens, com uma dentição totalmente saudável ou parcialmente saudável, né? Mas por que então? O que está acontecendo das pessoas estarem tendo esse excesso de sensibilidade? Quando parece que a gengiva se afasta e a raiz do dente fica exposta, e aquilo ali gera o que nós chamamos de hipersensibilidade dentinária. Muito bem, o que está acontecendo hoje no mundo, né? O estresse está na vida de todos nós, a correria, as preocupações, mas também a preocupação com dietas, né? E dietas muitas vezes saudáveis. Por exemplo, ingestão de frutas cítricas, sucos naturais. Mas o nosso dente, ele é formado por uma camada externa, que é chamada de esmalte dental, e essa camada externa é altamente mineralizada. Quando essa camada externa é atingida por ácidos fortes, né, por exemplo, limão, ou a Coca-Cola, né, essas bebidas carbonatadas em geral, ele começa a sofrer um processo de degradação. E aí a gente vai perdendo aquela proteção natural do dente, que é o esmalte dental. O esmalte dental, ele é considerado como a estrutura mais dura do nosso organismo, porque um dente, desde que você nasce até os seus 80 anos, é para ele estar lá, funcionando, né? Estar mastigando, cortando os alimentos. Mas, inclusive, eu tive a oportunidade de estudar muito sobre erosão dental, foi o tema onde eu fiz a minha dissertação de mestrado. Então, nós ficamos aí 2 anos estudando muito esse tema, né? Erosão, abrasão, atrição. E o que acontece? Quando você tem essa perda de estrutura mineral, ou seja, a perda de esmalte, logo vem a segunda camada do dente, que é chamado de dentina. O esmalte, ele não é sensível, ele não tem ali inervações que levam à sensibilidade. Mas a dentina, que é a segunda camada abaixo do esmalte, ela é altamente sensível. Por quê? A dentina, se você for observar no microscópio muito potente, é como se você pegasse um chumaço assim de canudinho de refrigerante na sua mão, em 1 milímetro quadrado nós encontramos de 30 a 40 mil canalículos. E esses canalículos se comunicam lá com o nervo do dente. Então, quando você perde a proteção externa do esmalte, por fatores, por exemplo, uma fratura de um dente, ou por uma questão da hiperacidez, da erosão dental, que é o nosso tema de hoje, a dentina fica exposta. E estando exposta, ela se manifesta em alterações térmicas, por exemplo, com ar, né, quando joga um ar, o ar frio, e você vai sentir uma espécie de um choquezinho, uma dor.
Muito bem, por que é importante a gente tocar nesse assunto da erosão dental e como ela se manifesta? Na grande maioria das vezes, a erosão dental, o desgaste da estrutura dental, ela é multifatorial. O que quer dizer multifatorial? Por exemplo, não é só, existe um mito, vamos dizer assim, que se fala que quando a pessoa escova os dentes com muita força, não é? E as raízes ficam expostas e a pessoa passa a ter uma hipersensibilidade no dente, como se fosse a única causa. Na verdade, não. Sempre são causas combinadas. Por exemplo, uma pessoa que tem o hábito de escovar os dentes com muita força, sim, ele vai lesionar a parte gengival dos dentes e vai intensificar o desgaste ou a abrasão dental, né, que é o desgaste pelo atrito das cerdas da escova com o dente e o dentifrício, o creme dental. Então, é claro que quando o dentista fala para o seu paciente, utilize uma escova macia, não é? Escove em torno aí de 1 a 2 minutos os seus dentes, porque se pensa num tempo médio para que esses danos não ocorram. Mas, por exemplo, se você acaba de tomar um suco de laranja e imediatamente vai escovar os seus dentes, isso é muito prejudicial para o seu dente, para o esmalte dental. Por quê? Você acabou de ingerir um suco de laranja, e que é um pH do ácido cítrico, um pH bastante ácido. E imediatamente você começa a passar as cerdas da escova por essa superfície de esmalte, ainda com ácido lá. É como se num chão, né, num piso de porcelanato, fosse jogado um ácido corrosivo, e se esse ácido corrosivo simplesmente for lavado com água, ele vai causar algum dano nesse piso, mas não tão grande quanto se eu jogar esse ácido e esfregar esse ácido nesse piso. É assim mais ou menos que tem que ser pensado como funciona estas questões da erosão dental. Mas também tem vários outros fatores que podem estar contribuindo aí nessa hiperacidez bucal. Por exemplo, uma coisa também que tem sido muito observada hoje em dia é a questão do refluxo gastroesofágico. Não é? É aquela regurgitação do ácido clorídrico do estômago que chega até a boca. E o ácido clorídrico também, como outros ácidos, tem uma capacidade de degradação dessa camada mineralizada do esmalte. Então, às vezes à noite, você se alimenta, às vezes ou demais, ou ingere bebida alcoólica, e você passa a ter esse refluxo, né, que irrita a garganta, mas quando chega nos dentes, é muito interessante porque a própria ação da língua sobre a superfície dental, ela forma uma espécie de erosão, ela vai degradando, ela vai desgastando o seu esmalte. Então, inúmeros casos aparecem lá na clínica, onde a gente evidencia, né, como a gente já tem esse olho clínico para esse tipo de problema, porque, como disse, estudei muito isso no meu mestrado, a gente começa a fazer perguntas do dia a dia para essa pessoa, onde ela começa a explicar quais são os seus hábitos normais. Nós tivemos uma situação muito interessante de um paciente jovem de 23 anos, que tinha uma retração, uma erosão muito grande nos seus dentes anteriores. E ele era jovem, tinha hábitos alimentares bons, saudável, mas eu comecei a conversar para tentar entender como aquilo pode ter aparecido. E eu perguntei, quais são os seus hábitos, por exemplo, de manhã? O que você faz? Ele falou, olha, eu tenho o hábito de acordar de manhã, escovar os meus dentes, não é? Depois eu tomo um suco de laranja, como alguma coisa e vou lá e escovo imediatamente para ir trabalhar. Muito bem, eu fiquei imaginando, bom, sempre que o dente ele fica lá dentro da boca, ele cria uma película de saliva, que aquela película de saliva ela é de alguma forma protetiva, entende? No caso desse jovem, o que ele fazia? Quando ele escovava os dentes
ele removia essa camada, essa película adquirida que, de alguma forma, estava protegendo os dentes. E ingeria suco de laranja, ácido cítrico, voltava e escovava sobre aquela superfície altamente ácida, e com isso ele foi desgastando os seus dentes, expondo a raiz dental, e a raiz dental exposta fica muito sensível. Geralmente a pessoa acaba procurando a clínica com essa queixa de muita sensibilidade nos dentes. E é então que a gente vai pensar em quais são esses fatores que podem estar contribuindo para esse desgaste. Pessoal, vamos ver aqui alguns casos clínicos, tá? Que a gente vai passar aqui. E essa imagem aí, por exemplo, ela é muito elucidativa, né? São dentes perfeitos de paciente jovem, onde você percebe uma retração gengival. A gengiva ali subiu, expondo parte da raiz do dente. E o que acontece? Essa raiz do dente exposta aos ácidos e também, por exemplo, ao atrito, vamos pensar que a pessoa pode ranger os dentes à noite, né? Hoje, voltando à questão do estresse, né? Muitas vezes durante o sono as pessoas apertam ou rangem seus dentes. E se você está ali, o ranger de dentes que já desgasta a estrutura num ambiente ácido, esse desgaste vai ser amplificado, né? Vai ser muito aumentado. Então, a gente vai verificando situações onde, por exemplo, essa imagem aí, ela é muito elucidativa. É uma imagem onde nós temos um dente do lado saudável e o outro dente com um desgaste de raiz muito intenso, gerando uma sensibilidade muito grande para esse paciente. Por que isso acontece? Também, dentre esses, por ser uma lesão multifatorial, às vezes a pessoa perdeu um dente, por exemplo. Nesse caso, a pessoa perdeu o dente ali de trás, que era um dente molar, que é um dente que é responsável pela mastigação mais pesada, não é? Aí começou a sobrecarregar o dente da frente, que é o dente pré-molar. E esse dente, sobre um sobreesforço mastigatório, começou a perder estrutura de esmalte lá próximo da raiz. E é como se fosse pequenos microfragmentos de esmalte que vão se quebrando em função do excesso de pressão exercida no local. Aí, associado a isso, a pessoa tinha o hábito de escovar muito intensamente os seus dentes. Aí sim, então vejam, são fatores combinados de uma perda de um elemento dental, com um apertamento dental, com uma escovação muito forte, que levou à lesão cervical não cariosa, que nós chamamos. É uma lesão na região ali do pezinho do dente ali, né? Que não tem origem bacteriana. Ela não é por cárie, é por desgaste. Mas também ela pode ser altamente sensível. Legal? Então são inúmeros os fatores aí. Vamos ver uma outra situação. Quando a pessoa, por exemplo, tem não só o refluxo gastroesofágico, mas ele também pode estar provocando vômito, né? O vômito ele é extremamente ácido e atinge os dentes, principalmente na parte interna ali dos dentes, causando uma destruição muito grande. Eu tive a oportunidade de acompanhar 2 casos de meninas com bulimia e anorexia, que com aquele medo, né, de elas estarem engordando, elas provocavam o próprio vômito, né? Isso é muito comum, e isso diariamente. E meninas jovens, bonitas, que passaram a ter um desgaste dental enorme, devido a essa hiperacidez atingindo essa estrutura de esmalte dos dentes. É muito interessante, parece que o dente ele vai se derretendo, sabe? Parece uma pedra de gelo que vai se derretendo, e é muito rápido isso, conforme a essa frequência também desses vômitos, né? E o que é muito importante, aproveitando falar sobre isso aí, é que
quando acontece o vômito, não é bom que a pessoa escove os dentes imediatamente. Isso é muito comum, né? Porque você, às vezes, regurgitou, vomitou, tem aquele gosto ruim na boca e quer imediatamente escovar os dentes para se sentir melhor. Mas o ideal, o mais aconselhável, é você fazer um bochecho com água antes, né? Para você eliminar aquele excesso de acidez, umas 3, 4 vezes, fazer os bochechos com água, eliminar aquele excesso de produtos ácidos para depois você escovar os seus dentes, tá bom? Note-se, por exemplo, na parte interna de pessoas que têm um refluxo gastroesofágico muito intenso ou um processo talvez até de vômitos constantes, um desgaste muito grande na parte interna dos dentes. E olha como isso é sério. Conforme esse desgaste do esmalte vai acontecendo na parte interna dos dentes, e a pessoa às vezes pode ter o hábito de apertamento dental, o desgaste ele vai aprofundando a sua mordida, que é chamado um overbiting, e isso causa um desajuste articular enorme nos dentes. É claro que isso precisa de um certo tempo de acontecimento para chegar a esse ponto, mas hoje em dia a gente tem notado, sim, pacientes com todos os seus dentes perfeitos, sem cárie, sem problema de gengival, mas com desgaste, com perda de estrutura dental enorme em função da erosão ácida dos dentes. Veja um caso interessante, por exemplo, de uma moça de 21 anos de idade que ela tinha o hábito de chupar limão com sal assistindo televisão no seu dia a dia. E com 20 anos de idade, olha como ficaram os dentes dessa moça. Isso é muito sério, né? Porque esse tipo de desgaste talvez era para a pessoa estar desse aí com 60, 70, 80 anos, não com essa idade. Então imagine o que houve de perda acelerada de estrutura dental. Vamos dar uma olhada aí na outra imagem, para a gente ver, para vocês puderem acompanhar aí, ó, o grau de destruição que houve desses dentes, né? Poxa, e aí? Como é que a gente recupera uma situação dessa? Muito bem, então depois a gente tem as resinas ou as porcelanas, conforme a idade do paciente, conforme a situação clínica, a gente tem condição de reconstruir essa estrutura dental perdida, né? Então, por exemplo, na sequência, no caso dessa moça aí, nós fizemos umas restaurações de resina, né? Vamos ver a sequência dessa foto, nesse caso. Olha, vejo que essa pessoa, ela tinha, além de chupar limão, ela rangia os dentes. E esse ranger de dentes provocou um desgaste, vejam aí a seguir, na superfície, na ponta de todos esses dentes, né? E através de um processo de restauração com resina, nesse caso, é uma paciente jovem, optamos por reconstruir esses dentes com resina, e aí os dentes já recuperados com resina, né? Como que isso devolveu o aspecto saudável aí, de novo, aqueles dentes que pareciam dentes de uma pessoa muito mais envelhecida, né? Então é muito importante hoje, pessoal, nós nos atentarmos aí para essa questão de que uma vida saudável, não é? É legal, claro, né? A gente está aí bem equilibrado fisicamente, mas a gente tem percebido que alguns desses fatores têm prejudicado a saúde dos dentes. É muito interessante isso, né? E isso a gente tem conversado com gastroenterologistas, com nutricionistas, pedindo para orientação para que haja um certo equilíbrio, talvez no excesso de uso de determinadas substâncias ácidas que podem causar a erosão ácida dos dentes. Beleza? Isso então é um tema mundial, né? A perda de estrutura dental, o desgaste dos dentes através das substâncias ácidas é um tema mundial que tem chamado muito a atenção da comunidade odontológica. Porque, como eu falei no início, no mundo inteiro, diminuíram os problemas de cárie dental através dos programas de prevenção que existem.
desde as crianças, né, das criancinhas até dos bebês, e isso deu aos nossos jovens dentes muito saudáveis, que na época, na década lá de 60, 70, os dentes eram todos restaurados, né, não tinha prevenção. No entanto, os hábitos alimentares, as bebidas carbonatadas, né, os refrigerantes, e hábitos do dia a dia que possam causar essa hiperacidez bucal estão trazendo aí um novo conceito da odontologia, que é tratar os desgastes dentais que são causados pelas substâncias ácidas. Beleza? Eu tenho algumas perguntas aqui que me mandaram. Vamos ver se a gente consegue... É mais comum esses desgastes aparecerem conforme ficamos mais velhos? Crianças podem ter erosão dental? Então, vejam bem, não, né? Como eu estava dizendo, pacientes jovens, inclusive crianças que rangem os dentes à noite, que às vezes tomam muito Coca-Cola, por exemplo, né? Sucos cítricos, também estão sendo observados esse tipo de desgaste. Já nas pessoas mais idosas, talvez um desgaste mais natural da utilização. Mas se nós tivermos esses fatores aí combinados, né, de ingestão de produtos muito ácidos, com às vezes apertamento dental, ranger de dentes, pode causar danos aí em pacientes bastante jovens, né? E qual a melhor forma de prevenir a erosão? Bom, a prevenção está primeiro nisso aqui que nós estamos conversando, né? Que é a informação. Porque a partir do momento que você tem a informação, você começa, opa, peraí, eu tenho esse hábito, eu tenho sensibilidade dos dentes, eu preciso procurar um profissional para ver como eu vou parar esse processo, né? E isso, então, tem como. Muitas vezes o processo pode estar adiantado, mas tem como restaurar os dentes ou utilizar determinados produtos e materiais que vão tratar daquela área que sofreu erosão, beleza? Então, a prevenção está justamente aqui, ó, em você procurar informação e procurar o profissional, o seu dentista, que pode te orientar como você vai mudar esses hábitos ou como você vai prevenir essa erosão mais adiante, tá bom? Como tratar regiões de erosão? É um processo reversível? Pessoal, uma vez que você perdeu estrutura dental, aquilo é irreversível, é irrecuperável. Não tem nenhum tipo de produto que vá devolver, formar de novo esmalte dental. Então, por isso que é tão sério. E, sim, a gente tem as formas de recuperação desses danos, né? Através dos materiais restauradores, as resinas e às vezes as porcelanas, nós vamos restaurar aquela estrutura ácida perdida. Beleza? Pessoal, é o seguinte, esse assunto é de extrema importância. Eu tenho recebido muitos pacientes no consultório com o problema de erosão ácida dental, e fica aqui esse alerta então, tá bom? Esse é a nossa intenção aqui nesse podcast da Scalco Odontologia. Nossa intenção é trazer informações para que vocês possam ter uma melhor qualidade de vida, tá bom? Continue nos acompanhando aí nos próximos episódios do podcast da Scalco Odontologia.